Economia e finanças é papo de mulher? É claro que é! Você já reparou que a equipe do Invest News é composta majoritariamente por mulheres? Da nossa editora-chefe às jornalistas que você vê todos os dias nos vídeos e lives, ou assinando os textos do nosso site, e claro, aquelas que trabalham nos bastidores. A todas as mulheres que seguem o Invest News, parabéns por fazerem parte desse papo com a gente. Nos últimos anos, a presença feminina tem aumentado gradativamente em áreas de liderança no mundo corporativo. 19% dos cargos em conselhos de administração ou na posição de CEO de companhias são ocupados por mulheres. A equidade de gênero se tornou um fator determinante nas empresas, porém, o número de mulheres em cargos de comando ainda está abaixo do ideal, da proporção da sociedade. Considerando o universo das empresas presentes no mercado financeiro, quais são as companhias com mais mulheres no comando? E a B3? Quem são as traders da Bolsa Brasileira? Não perca que o Cafeína de hoje está especial. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas! Aê! Vamos lá, bora trabalhar, meu caro Doni. Vamos lá, hoje um dia especial, Dia Internacional da Mulher, e claro que o tema do Cafeína tinha que ser dedicado a elas, a vocês, mulheres investidoras que acompanham a nossa programação e o nosso Cafeína todos os dias ou sempre que vocês conseguem. Olha só, segundo um levantamento do INSPER, as mulheres ocupam, em média, 19% dos cargos de liderança nas empresas brasileiras, ou seja, de cada 100 cargos de liderança, 19 são ocupados por mulheres. Elas somam 26% das posições de diretoria, 23% de vice-presidência e 16% dos conselhos. O número só atinge o patamar mais baixo quando a análise alcança a presidência. Apenas 13% das empresas brasileiras possuem CEOs mulheres. O levantamento, que abrangeu 532 empresas com sede no Brasil, América do Norte e Europa, leva em consideração empresas familiares, empresas não familiares e de capital fechado. Já quando feito um outro recorte, o das empresas de capital aberto com mulheres em cargos de conselho, os dados parecem estar começando a entrar em uma crescente. Segundo um estudo realizado pelo Teva Índices em parceria com a Isinvest, 15 companhias listadas na B3 com um valor de capitalização superior a 300 milhões de reais possuem entre 22% e 50% de conselheiras, de mulheres no conselho. Entre as 5 primeiras empresas, o Banco BMG é quem figura como a empresa que possui metade do conselho do sexo feminino. Dos 8 cargos, 4 são ocupados por mulheres. Magazine Luiza vem em seguida com 43%, Banco Santander com 33%, Telefônica 25% e a Natura tem 25% de conselheiras também. Já as empresas com maior representatividade de mulheres, ou seja, com mais cargos, sejam eles quais forem ocupados por mulheres, quem lidera é a Enjoei, com 60%, seguida do Banco BMG, com 50%, Magazine Luiza, 43%, Aeres, 40% e Vivara, 40% também. Já quando analisado as companhias com 2 ou mais mulheres no conselho, segundo a maior capitalização do mercado, a mineradora Vale lidera o ranking, com 2 conselheiras dos 13 cargos na área. A Magazine Luiza vem em segundo lugar, seguida por Santander, B3 e Suzano. E falando em B3, como será que a Bolsa Brasileira tem evoluído na questão de diversidade, ainda mais em um ambiente predominantemente masculino não há muito tempo? Vamos ver uma entrevista concedida ao Cafeína pela diretora de RH da B3. Olha só. Bom, gente, nós estamos aqui com a Ana Buchain. Ela é diretora de Pessoas, Comunicação, Marca e Sustentabilidade na B3. Quero primeiro te agradecer, Ana, pela tua presença. Seja muito bem-vinda no Cafeína. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma delícia estar aqui com vocês. Acho que a gente vai ter um papo legal. Legal. Ana, então, para a gente começar, né? Como que é estar numa cadeira de diretoria na B3, né? Uma cadeira de liderança, como é? Olha, é muito legal. A verdade é essa, né? Eu não tenho muita... É difícil começar a descrever quão bacana é estar numa cadeira de liderança na Bolsa do Brasil. Porque aqui eu tenho a chance de verdade de influenciar o mercado financeiro, de operar e entender
de verdade como a gente consegue fomentar mais diversidade, de exercer uma tarefa e uma função que é super relevante, que é cuidar das pessoas, cuidar do marketing, falar com os clientes, entender da comunicação e, naturalmente, falar de ESG, né, que é talvez o grande tema da vez. E ter essa liderança, poder andar com essa agenda e encontrar resultado é super satisfatório. E te digo, aqui tem muita mulher muito bacana também que consegue tocar cada agenda pesada que vou te contar mais pra frente. Ai, que legal saber. E assim, eu queria saber quais foram os seus maiores obstáculos, sendo uma mulher, né, num ambiente que é tão, parece que masculino, vamos dizer, né? Se a gente for comparar com bolsas, né, bolsas globais, não só aqui no Brasil. Então, quais foram os principais obstáculos na questão de gênero? Olha, eu estou há 20 anos no mercado financeiro, né? E quando eu olho ao longo da minha carreira, eu acho que os desafios foram mudando. E eu queria separar essa resposta em duas partes. Eu acho que a primeira é o que acontece com a gente, né, nos ambientes. Que tipo de desafio a gente enfrenta? Seja um comentário preconceituoso, alguém que te interrompe, alguém que não deixa você expor a sua ideia. E a segunda parte é como é que a gente reage. Eu acho que conforme eu fui envelhecendo ao longo do tempo, eu mudei a minha percepção do que acontece comigo e de como eu reajo. Então, no início da carreira, tive várias situações, e imagino que você também, em que as pessoas não me escutavam, ou me interrompiam por ser mulher, ou colocavam muitas coisas antes da minha performance, né? Eu brinco que quando uma mulher se apresenta no trabalho, primeiro vão falar da roupa dela, se ela tá gorda ou tá magra, se ela tá arrumada ou se ela tá desarrumada, se ela namora ou se ela não namora, antes de falar da performance dela. Você percebe isso? Sim, sim. E parece que as mulheres têm que provar mais ainda a capacidade profissional, né? Ainda nessa questão, né? Se a gente ainda for levar para um outro ponto. Exato. Então, eu acho que o ambiente coloca muitas coisas antes da gente chegar. Uhum. E tudo bem. E aí, no começo, eu fui aprendendo a contornar isso no mercado financeiro. Por muito tempo, eu ria das piadas machistas para poder sair delas. Então, essa foi a forma como eu ia reagindo. Hoje, eu estou numa posição que, de fato, é uma posição privilegiada, é uma posição de liderança. Então, eu não sinto mais o ambiente tão hostil comigo, porque eu já cheguei numa cadeira assim. Mas, por outro lado, eu olho muito como eu reajo às coisas. Então, eu aprendi no tempo que se eu estou sentada à mesa de decisão, eu tenho que me posicionar, eu tenho que falar, eu posso ocupar aquele espaço, coisa que no começo da carreira eu não fazia. E eu adoraria que alguém tivesse contado isso para mim, lá atrás. Hoje, se a gente for imaginar um percentual, qual é o percentual de mulheres e de homens na B3? Você saberia me dizer mais ou menos? Sei te falar assim, tem vários dados legais aí. Hoje somos 35% de mulheres na B3, 65% de homens. Quando você olha, é um número bom, né? Se você olhar... Sim, a média, né? A média do mercado financeiro é um número super bom, mesmo da indústria, né? Se você for para uma indústria de serviço ou uma indústria produtiva, você vai ver que esse número ele é bom. Ele ainda não é o 50-50, mas a gente chega lá. E aí, quando você olha nos níveis hierárquicos, a gente mantém essa média. Ou seja, é quase como se não existe um teto de vidro para mulheres na B3. Porque quando eu olho na liderança, eu tenho 30% de mulheres na liderança. Você acha que vai demorar muito para chegar nessa questão de 50-50 ou uma coisa mais próxima? Você acha que é uma coisa que já está mais não a longo prazo, é uma coisa já a curto prazo ou ainda tem muita escada pela frente? Eu acho que vai ser natural a gente chegar em 50-50. Na verdade, eu acho que vai ser natural que as empresas tenham um ambiente bem representativo e bem diverso, por muitos motivos. Um, por pressão interna mesmo, né, da gente ter convicção disso, da gente querer ir buscar, porque isso atrai mais talento, porque cria um ambiente melhor e porque as companhias intencionalmente têm desenvolvido mecanismos para isso. E é óbvio que tem desafios. Então, se for olhar mesmo dentro da B3, na área de tecnologia, é a área que a gente tem o menor percentual de mulheres. Mas isso é natural do segmento, é super interessante. Entendi. Inclusive, o que eu ia te perguntar, se você acha que aumentou o interesse das mulheres na profissão, a gente está falando de B3 agora, tá? Nos seus diferentes setores, ou se na verdade teve uma própria abertura da própria instituição para a entrada dessas mulheres, no decorrer do tempo até hoje. Eu acho que tem duas coisas, né? E aqui eu vou pegar de novo na história da tal da representatividade. Quando a gente fala de representatividade, o que a gente está falando? Quando eu vejo uma mulher num ambiente que é tipicamente masculino, eu olho para ela e falo assim, nossa, eu posso ser como aquela mulher, eu posso trabalhar ali. Então, quando você tem a inclusão da primeira pessoa, isso vai chamando
as próximas. Por isso que é tão importante você ter em posições de poder ou em todos os níveis uma representatividade grande, porque isso inspira as pessoas que estão subindo dentro da organização ou que estão fora a entrar, porque elas entendem que ali é o lugar para elas. Então, eu acho que tem os dois movimentos. Primeiro, a empresa foi se abrindo, porque quando traz a primeira pessoa, fala, nossa, que bacana, o que eu tinha de estereótipo não fecha mais. São pessoas legais, que performam, que entregam e que conseguem pensar diferente de mim e que conseguem criar soluções e produtos mais legais. E aí, uma vai puxando a outra. Né? Uma mulher vai puxando a próxima, porque ela vai inspirando e criando lugar. E as mulheres conseguem entender que aquele lugar é para elas. Eu tenho um dado meio assim, né? Eu falo que é meio empírico, mas ele é legal, que toda vez que você muda a liderança e coloca uma pessoa diversa, o time fica super diverso embaixo. Há dados, né, que dizem que assim, muitas mulheres acabam largando o trabalho depois de uma licença maternidade, né? Isso por quê? Porque a empresa às vezes exige um tempo de uma jornada de trabalho muito extensa, né? E aí tem a competitividade com o homem, e o homem às vezes é também provado que ele até passa menos tempo com as tarefas do lar do que as mulheres, né? Até, né? Então, é difícil mesmo ter essa competição de forma igual. Eu acho que tendo mulheres na liderança há também uma maior empatia, talvez, né? Não sei o que você acha a respeito. Eu acho que a gente começa a trazer esses assuntos para a mesa. A gente começa a mostrar que é verdade, que a mulher tem um trabalho invisível dentro de casa, uma segunda, terceira jornada, que não passa na cabeça dos homens. Eu mesmo, em casa, né? Eu tenho uma rede de auxílio, de apoio, né? Meu marido tem um trabalho que é diferente do meu, é mais leve, mas quando a gente entrou na pandemia, no homeschooling, eu vi que a carga vinha para mim, não ia para ele, e eu achei tão impressionante. Falei, nossa, mas eu que estou nesta cadeira, eu consigo sentir a mesma dor das outras mulheres, tem alguma coisa que a gente precisa fazer. E aí aqui na B3, você sabe que a gente começou a fazer várias conversas sobre masculinidade, sobre o papel do homem na gestão e no trabalho com as suas esposas. Quer dizer, não é uma coisa que necessariamente toca a B3, mas fala com as famílias. Então, a gente tem trazido esse discurso para a mesa. E se uma mulher que está nos assistindo agora, se ela quiser um dia, se ela sonha em trabalhar na Bolsa de Valores, o que ela precisa fazer? Ela só precisa vir. Ela entra no nosso site, ela se inscreve para as vagas, a gente está super aberto. Então, se for uma mulher no começo de carreira, o nosso programa de estágio está sempre aberto. A gente não faz tranches de entrada, ele está sempre aberto, entra ali, se candidata, e sempre tem vaga aberta. E se você quiser saber mais da B3, tem o nosso hub de educação em que a gente fala do que é a companhia, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Ter vontade de trabalhar aqui é metade do caminho andado. E as mulheres que vierem para cá, elas vão encontrar um ambiente favorável a elas. Então, gente, só vem. Muito bom. Muito obrigada pela entrevista, Ana. Obrigada mesmo pela atenção, tá? E um feliz Dia das Mulheres para você e para todas as mulheres da Bolsa e as mulheres que nos assistem. Super obrigada. Um feliz Dia das Mulheres a todas. E mulheres, o caminho é de vocês. É só decidir e fazer. Muito boa a entrevista. É bem para completar um pouco mais a Organização Internacional do Trabalho, né? A OIT em inglês, que divulgou no final de 2019 que empresas com mulheres em postos de liderança têm mais lucros nos negócios. Das mais de 13 mil empresas de 70 países diferentes pesquisados, mais de 75% afirmam que suas iniciativas em favor da diversidade de gênero contribuíram para melhorar seu rendimento nos negócios. Já aqui no Brasil, das 451 empresas brasileiras entrevistadas, mais de 71% afirmaram que aumentaram os seus lucros entre 5% e 15% com mulheres em cargos de liderança. Só que, segundo o mesmo relatório, alguns fatores acabam impedindo as mulheres de ascenderem a postos de direção. Um deles é a cultura da empresa de exigir uma disponibilidade em tempo integral, que acaba afetando de maneira desproporcional as mulheres, muitas vezes. E isso é justificado pelo maior tempo dedicado ao lar e filhos quando enquadradas nessa estatística. No ano passado, o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, divulgou que as mulheres dedicaram às tarefas domésticas 95% de tempo a mais que os homens. Elas também ganham 22% a menos que os homens nas mesmas posições
e muitas vezes abdicam de empregos por não ter acesso a creches disponíveis para os filhos. E por isso a importância de políticas voltadas para a diversidade nas empresas, né? Além de redes de apoio para essas mulheres, para que cada vez mais o mundo se beneficie da igualdade de gêneros em diversas esferas, no setor público, no setor privado também. Eu acho que aqui o que a gente quis foi trazer alguns números, trazer algumas estatísticas para tentar entender melhor, né, como andam as empresas do ponto de vista de liderança de gênero masculino e feminino, como anda a presença das mulheres na Bolsa de Valores também, e até por isso trouxemos ainda a percepção institucional da Bolsa, né, da responsável pelo RH na B3. Então, é assim a nossa singela homenagem com dados para trazer essa reflexão. Então é isso, pessoal. Espero que a reflexão seja válida e... É hora de saber como foi o desempenho das ações na Bolsa de Valores. É o fechamento do mercado. Pode rodar. O Ibovespa fechou em alta de 2,23% aos 115.202 pontos. Na semana, o índice valorizou 4,79%, em parte apoiado no texto da PEC emergencial aprovado pelo Senado, que descartou os piores cenários do ponto de vista fiscal. As maiores altas da semana foram de PetroRio, Cosan e CSN. Já as maiores baixas de Pão de Açúcar, B2W e VEG. O dólar subiu 0,39% e encerrou a sexta-feira cotado a R$ 5,68. Tudo bem, mais um Cafeína para a conta. Não esqueça de conferir os outros cafeínas, as outras programações aqui no YouTube. Também acesse o site investnews.com.br e nos siga nas redes sociais InvestNewsBR em todas as redes. Comente, deixa o like e obrigado. Tchau, tchau.